Ainu Lindalei. No início não havia nada, apenas o vazio temporal. Não existia tempo, não existia espaço, não existia nada. A única coisa que existia era o deus chamado Eru Ilúvatar. Do seu pensamento, ele criou os Ainu, os mais poderosos e os menos poderosos. Os mais poderosos eram chamados de Valas e os menos poderosos eram chamados de Maiás. Os Maiás serviam os Valas sem desobedecê-los. Os Valas eram Manwë, Ummu, Melkor, Varda, Aule, Yavanna, Oromê, Nienna, Mandos, Lórien, Éster, Vari, Tucas e Vanna. Os Maiar eram Mauron, Eowyn, Melia, Tilion, Salmar, Aywendil, Unir, Osse, Arye, Curumo, Ilmari e Olorin. Os Ainu no início eram espíritos, assim como Eru Ilúvatar. Ele criou os Ainu para que fizesse companhia a eles. Não estava no patamar de existência de poder. Então Eru Ilúvatar mandaram que os Valar e os Maia cantaram uma canção bela e os Ainu fizeram uma canção bela e harmônica com um só pensamento, com um só coro. Eru Ilúvatar mandaram que os Ainu cantassem em seus pensamentos. Só que tinha um Valar chamado de Melkor. Ele ficava atrapalhando a música dos Ainu. Em seu pensamento era trevas e escuridão. Ele atrapalhava toda hora as músicas dos Ainu, mas os Ainu conseguiram continuar sua canção. Então Eru Ilúvatar levaram os Valar e os Maia para o vazio e te mostrou que a música deles tinha criado. Era Ea. Ea é a realidade e Arda o mundo. Então os Valar ficaram encantados pela beleza, pois em Arda foi criadas as coisas mais belas que eles pensaram em sua canção. Então, Eru Ilúvatar permitiu quem quiser ir para Arda moldar o mundo tá liberado, pois Eru Ilúvatar estava querendo que os Valar criassem o mundo para a chegada dos seus filhos, os Quentyn e os Edain. Então, os Valar foram lá e construíram coisas muito belas, mas tinha um problema. Os Ainu não sabiam em que dias os filhos de Ilúvatar despertariam, e aí eles ficaram na dúvida se eles iam chegar ao plano espiritual ou ao plano físico, Ea. Então, os Valar criaram roupas para eles mesmos, para que os filhos de Ilúvatar conseguissem enxergar os dois planos. As roupas eram corpos para os Ainu. Os Valar, cada um escolheu seus domínios. Ummu ficou com os mares, Yavanna ficou com as florestas e animais, Aule ficou com ofícios e etc. Cada Valar escolheu seu domínio. Só que Melkor, ele ficava estragando tudo. Ele queria que os filhos de Ilúvatar ficassem aos pés dele. Ele queria dominá-los. E Melkor converteu alguns Maiar a ficarem do seu lado. Só que esses Maiar tentaram desafiar Ilúvatar. E eles caíram. E muitos Maiar indivíduos corrompidos acabaram ficando em formas de demônios. E assim chegaram à raça dos Balrogs. Demônios do mundo antigo que servia a Melkor sem vontade própria. Melkor converteu alguns Maiar a se juntar a eles, e ele converteu um Maiar chamado de Mauron, que servia a Aule, senhor dos ofícios. Mauron ele era bom e desejava coisas boas e a ordem do patamar de existências. Tudo isso foi tentado para se juntar a Melkor, e agora Mauron era servo do Senhor do Escuro e braço direito de Melkor. O planeta era plano, tinha terra firme até as bordas de Arda. Os Valar estavam criando coisas muito belas em Arda. Era tão bonito, lindo e glorioso que Arda parecia um jardim. Só que isso deixava Melkor com muita inveja. Então Melkor era como uma chama de calor enorme que destruía tudo que vinha pela frente. Quando os Valar criavam montanhas, Melkor quebrava-as. E quando os Valar criavam rios, Melkor as secá-los. E quando os Valar iam criar florestas, Melkor as murchava, tacando fogo. Não tinha paz em Arda. E assim começou a primeira batalha dos Valar com Melkor pelos domínios de Arda. Continua.